Capítulo 8. Uma questão de QI. Já tinha jogado a toalha no tal do On-Campus Recruiting e perdido toda a esperança que eu tinha na plataforma top do Penlink. A verdade é que eu estava de saco cheio de receber aqueles e-mails automáticos que as empresas mandam quando querem rejeitar vários candidatos ao mesmo tempo. Já até saquei qual é a deles. Eles só mudam o nome do cara na primeira linha e usam a mesma mensagem escrota para todo mundo. Tem vez que eles nem se dão ao trabalho de fazer isso e só colocam Dear Applicant lá no topo. O tempo ficava cada vez mais curto e eu já começava a explorar algumas outras saídas um pouco mais alternativas ao mundo corporativo dos Estados Unidos. Voltar para o Brasil? Voltar para Barcelona para trabalhar como assistente de jogador de futebol? Procurar um mestrado baratinho na Europa para adiar minha entrada no mundo real? Na real, a melhor saída seria empreender. Empreender? Em 2010, essa era uma palavra que gerava um tabu danado. Era um pouco antes do boom de tecnologia que jogou empresas com quase zero de faturamento, como Facebook, Twitter e Yelp, na bolsa por dezenas de bilhões de dólares. Hoje em dia, o sonho de todo mundo que sai de Wharton é criar o próximo Facebook. Só que, na época, ninguém estava nem aí para isso. Só os caras com muito culhão e muito dinheiro na família se arriscavam nessa estrada venenosa chamada empreendedorismo. Mudar para San Francisco e trabalhar em startup? Muita incerteza e muito desafio. Naquele ano de 2010, o panorama começou a mudar um pouco. Foi ali que Hollywood lançou o filme A Rede Social, cinebiografia que conta a história das origens do Facebook no campus de Harvard, capitaneado por um hacker antissocial de 19 anos chamado Mark Zuckerberg. Mesmo com o sucesso do filme dentro do campus, a cultura Wharton era tão forte que fazia a gente olhar torto para os poucos caras que tentavam empreender e agregar valor ao mundo lá dentro. Se você parar para pensar, o cara do mercado financeiro não cria riqueza. Ele só transfere a riqueza de um lado para o outro, dinheiro por dinheiro. O negócio em Wharton ainda era o investment banking, mesmo com o setor em queda livre. A verdade é que os Estados Unidos ainda não tinham se recuperado da crise econômica que quase jogou todos os bancos do sistema no buraco. Como eu descrevi naquele capítulo dos Bulge Brackets, o governo salvou os bancos de investimento do fracasso injetando alguns bilhões no programa Troubled Assets Relief Program, mais conhecido como TARP, ou, simplesmente, Bailout. Bailout é a palavra que nego usa quando você está na cadeia e vem um amigo teu e paga tua fiança para tu sair de lá. Mas não existe almoço grátis, meu amigo. Nem para os mestres do universo que tocam o mercado financeiro. O governo abriu a torneira e salvou a pele dos banqueiros com o dinheiro do contribuinte, mas impôs um caminhão de novas regras para regular o mercado financeiro e evitar outra catástrofe como aquela de 2008. Para os bancos de investimento, a pior de todas era a tal da Volcker Rule. A Volcker Rule basicamente barrou os bancos de investimento de especularem com o próprio dinheiro através das Proprietary Desks. As Proprietary Desks eram uma espécie de fundo de investimento dentro da própria mesa de operações do banco. Só que elas competiam diretamente com os clientes do banco. Adivinha quem tinha prioridade? Sim, aquilo era um conflito de interesse maior do que a jeba do Kid Bengala. Kid Obama chegou na parada e acabou com todas as Proprietary Desks dos bancos americanos. Resultado? Os bancos perderam uma de suas principais fontes de receita. A equação é muito simples. Quanto mais restrições, menos lucro para o banco. Uma prova dessa crise interna é que os bancos de investimento pararam de contratar as tradicionais classes de analistas. Eu fazia parte da classe de 2011 da University of Pennsylvania. As classes de 2010 e 2009 se fuderam em verde e amarelo no On-Campus Recruiting. Não tinha emprego para a garotada recém-formada, cara. Era tipo o Brasil de 2016. Quer outra prova? Olha o salário médio dos trabalhadores do setor de serviços financeiros. Você com certeza já viu o filme O Lobo de Wall Street, sobre as peripécias de Jordan Belfort e seu estilo de vida regado a drogas, álcool e mulheres belíssimas. Aquela putaria toda e aquele excesso de dinheiro fácil ficaram nos anos 1990, e acho que eles não voltam tão cedo. Pelo menos no mercado financeiro. Pode ter certeza que quem trabalhou nisso aí nos anos 1990 ficou muito, mas muito rico. Eu usei o termo queda livre ali em cima porque, em termos de salário, o cara que trabalhava no mercado financeiro em 1999
chegava a ganhar 10 vezes mais que o cara na mesma posição em 2009. Geralmente é o contrário, né? Quanto mais o tempo passa, mais tua remuneração sobe. Mas quando o banco não ganha dinheiro, os bônus ficam cada vez mais magrinhos. É daí para pior. Antigamente, você ouvia histórias de nego de 24 anos botando $1 milhão de bônus no terceiro ano dele no banco. Hoje, se a remuneração anual do cara chega aos $100 mil, ele tem que comemorar, e muito. Sei que, olhando de fora, $100 mil ainda é muito dinheiro. Eu só queria ilustrar que o setor encolheu muito, mas muito dos áureos anos 1990 para cá. Hoje em dia, quem brinca de ganhar dinheiro são os geeks de tecnologia que moram nas imediações de São Francisco e tocam empresas do Vale do Silício. Perdi um pouco do foco e vou voltar para a minha situação depois da temporada de entrevistas. Vi que não ia conseguir nada pelo site e comecei a explorar meu próprio network. Não sabia o que queria fazer da vida, mas estava decidido que faria de tudo para não voltar à casa dos meus pais. E também não queria esperar até junho e terminar trabalhando na porra do private banking puxando o saco dos ricos de Miami. Sempre fui mestre em criar relacionamentos e conseguir business cards de pessoas influentes em conferências. Acho que o tempo que eu passei na aba das celebridades lá em Barcelona me ensinou que pessoas de poder gostam de ser tratadas como pessoas comuns. Trouxe aquele conceito do futebol para o mundo dos negócios e zerei o Wharton Global Forum daquele ano em Madrid. O Wharton Global Forum é uma mega conferência de negócios exclusiva para ex-alunos da minha faculdade. Todo ano, os Whartonites viajam para uma grande capital para se conectarem com gente de poder do cenário dos negócios internacionais. A conferência desse ano vai rolar em Kuala Lumpur, na Malásia. No Global Forum de Madrid, fiquei brother até do atual rei da Espanha, Filipe de Bourbon, e fiz questão de contar essa história no meu segundo livro, Ousadia, Como Conquistar o Mundo Ainda Jovem. Saí daquela conferência com os 200 business cards das pessoas mais influentes da Europa e dos Estados Unidos. O fato de ter sido o único negro presente naquele evento ajudou as pessoas a se lembrarem de mim. O problema é que eu abri o network, conseguia o contato das pessoas poderosas, mas nunca fazia o importantíssimo follow-up. O follow-up nada mais é que aquele e-mail que você manda no dia seguinte dizendo que foi um prazer conhecê-lo e vamos manter o contato. É impressionante como as pessoas minimizam a importância desse follow-up. Eu mesmo teria ganho muito mais dinheiro na vida se tivesse levado isso a sério. Na real, eu era aquele tipo do cara que só aparecia quando precisava de alguma coisa. E as pessoas de poder reconhecem de longe esse tipo de gente oportunista. Depois de tantos, mas tantos nãos na internet e nos e-mails do network, um belo dia recebi uma mensagem de um cara meio aleatório no Facebook. Ele se apresentou como ex-aluno de Wharton. Disse que desceria para a Filadélfia para o evento Making History na semana seguinte e queria me conhecer. Making History é um coquetel organizado anualmente pela presidente de UPenn, Amy Gutmann, para agradecer a todos aqueles ex-alunos que doaram dinheiro para a universidade. Para você ter uma ideia, só no ano de 2010, a University of Pennsylvania conseguiu levantar $26 milhões de seus ex-alunos. Gordinho, de óculos e com 2 filhos gêmeos de uns 4 anos de idade na foto de perfil, ele parecia ser um cara muito gente boa e com o coração bem puro. Dava para notar de longe que ele era o tipo de pessoa que não fazia mal a ninguém. Vou confessar que, à primeira vista, não dei muita moral para ele não. Mal sabia eu que era ele que pagava minha bolsa para estudar na University of Pennsylvania. Acho que vale a pena explicar como funciona esse esquema de bolsas de estudos lá nos Estados Unidos. A verdade é que nem a Pennsylvania, nem nenhuma outra faculdade da Ivy League dá bolsas de estudos pelo mérito do aluno. As bolsas tinham a ver única e exclusivamente com a necessidade financeira dele. Apesar de haver crescido num bairro de classe média do Rio de Janeiro, eu era considerado pobríssimo aos olhos da universidade. Afinal, o patrimônio da minha família era cotado em reais e meu pai estava desempregado na época que eu passei no vestibular. As bolsas lá em Penn funcionam mais ou menos assim. Se o estudante for bom o suficiente para passar no processo seletivo, ele não precisa se preocupar mais com nada. Isso se a renda da família dele for menor que $200 mil por ano. Passou disso? O cara tem que bancar tudo. Se ganha menos, é missão da própria universidade encontrar $50 mil por ano para bancar o cara lá. Os caras do setor de bolsas de estudos de Penn
recolhem as necessidades financeiras dos alunos e fazem um match, estilo Tinder, com aqueles ex-alunos milionários que doavam dinheiro para a universidade. Nos 3 primeiros anos, quem pagava minha bolsa era uma ricaça com sotaque britânico chamada Janet Paysinger. Janet fez MBA em Wharton nos anos 1980 e se casou com um magnata bilionário do petróleo do estado do Texas, e era muito ativa quando o assunto era filantropia. O casal morava em Londres e passava em Filadélfia umas 2 vezes por ano para checar o progresso de seus estudantes patrocinados e para participar de algumas reuniões de conselho no prédio da Wharton Business School. Não posso acusar ninguém, mas todo mundo que doa dinheiro à caridade tem segundas intenções, especialmente aqueles que fazem questão de mostrar que doaram. Tem isso até na Bíblia, cara. Se liga só nessa passagem do Evangelho de Mateus. Quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto. E teu pai, que vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. Sou um daqueles caras que acredita que puro altruísmo está na mesma categoria que Coelhinho da Páscoa e Papai Noel. O primeiro benefício de doar dinheiro para a universidade é abater uma parte daquela grana da conta do imposto de renda. Isso aí é uma parada que podiam fazer aqui no Brasil, né? Outro benefício que mantém muitos ricaços perto da universidade é um conceito que chamam de legacy. Os caras do poder sabem que é muito difícil entrar numa universidade da Ivy League, especialmente se o jovem cresceu no luxo e não tem nenhuma história de superação para contar. O que eles fazem para mitigar o risco de ver o seu filho sendo rejeitado numa universidade de elite? Eles doam dinheiro para a universidade durante a vida toda da criança. Mas aí, não tem nada garantido. A grana ajuda, mas se o filho não tiver as credenciais mínimas, ele vai bater de cara na porta. Olha a meritocracia aí de novo. Parece que o filho da senhora Paysinger não era bom o suficiente para ser aceito, e o empurrãozinho dos pais não ajudou. Só sei que eu parei de receber a tal bolsa da Paysinger do nada, exatamente no ano que o filho dela se formou no ensino médio. Será que ela parou de doar dinheiro para a universidade porque o filho dela não conseguiu passar na peneira de UPenn? E agora? Quem poderá me defender? A universidade se adiantou para botar um novo ex-aluno para me patrocinar. Abri meus documentos de bolsa de estudos e meu título mudou de Janet Paysinger Scholar para um Jim Campanaro Scholar. Aí eu finalmente consegui conectar os pontinhos. Aquele gordinho gente boa que me adicionou no Facebook e queria me conhecer pessoalmente era o tal do Jim Campanaro que bancava minha bolsa de estudos. As impressões se concretizaram. Que cara gente boa da porra! O Jim trabalhava num mega fundo de investimento chamado George Weiss Associates e era basicamente o braço direito do bilionário que dava nome à empresa. Acho que vale a pena contar um pouco da história desse camarada George Weiss aí. Weiss era um ex-aluno de Wharton que foi do 0 ao bilhão de dólares no mercado financeiro e se tornou um dos maiores doadores de dinheiro para a faculdade. Para você ter uma ideia, o George colocou 20 milhões de dólares do próprio bolso para construir um complexo de treinamento animal para os atletas do Pennsylvania Quakers. Tentem uma sala de musculação para botar inveja em qualquer time profissional dos Estados Unidos e da Europa. Depois coloca na internet George Weiss Pavilion e sente a pressão. Coisa de outro mundo. Acabou que o George Weiss colocou uma cultura de solidariedade dentro de sua própria empresa de investimento. Eles operavam na bolsa de valores e faziam questão de reinvestir parte do lucro em pessoas. Já que o George gostava de contratar gente de Penn, todo o exército dele era meio que voluntariamente forçado a doar dinheiro para alguma causa dentro da universidade. A bolsa do Jim Campanaro era direcionada a estudantes brasileiros matriculados na Wharton Business School que tivessem necessidade financeira. Passei nos 3 requisitos. Vem, bolsa! A verdade é que o Jim tinha laços muito fortes com o Brasil. Além de investir em empresas brasileiras através de seu hedge fund, ele acabou se casando com uma arquiteta brasileira de São Paulo e desenvolveu um amor especial por nosso país. Acabou que, no dia do evento, eu abri o coração para o Jim, dizendo que me sentia ultra inseguro por olhar todos os meus amigos com oferta de emprego e dinheiro no bolso e estar desempregado e sem rumo ainda. Falei para ele que meu sonho era trabalhar no mercado financeiro. É claro que eu blefei. Meu sonho desde aquela época era ser escritor. Mas o Jim resolveu me ajudar. Como dizia o profeta, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta.